Imagina só, conseguir decifrar a linguagem do universo, mesmo depois de perder a visão. Parece impossível, né? Mas essa é a história real de Leonhard Euler. Ele foi o cara que escreveu as fórmulas que, sabe, explicam desde o movimento das estrelas até o som do vento. Um gênio cuja mente via coisas que os olhos simplesmente não conseguiam mais alcançar. Essa frase, uau, ela resume tudo, né? O grande paradoxo da vida do Euler. A jornada dele é a prova de que, olha, limites físicos, eles não são nada perto de uma mente que está determinada a explorar o desconhecido. E quando o assunto é explorar, o Euler não tem pra ninguém. Ele foi sem brincadeira o matemático mais produtivo da história. E isso não é exagero, tá? A obra completa dele, se fosse impressa hoje, daria pra encher, sei lá, de 60 a 80 volumes daqueles bem grossos. É uma montanha de conhecimento. Então, bora entender como é que ele conseguiu construir tudo isso. Bom, tudo isso começou lá em Basileia, na Suíça. Foi ali que as sementes de uma das mentes mais brilhantes que a gente já viu foram plantadas. A precocidade do Euler era uma coisa de outro mundo. Pensa bem, com 13 anos, a maioria dos garotos está, sei lá, começando a pensar no futuro, né? Ele já estava entrando na universidade. E não parou por aí. Aos 16 anos, ele já tinha um mestrado. E não era um mestrado qualquer. Ele estava comparando as filosofias de Descartes e Newton. Dá para acreditar? Só que tinha um porém, né? Sempre tem. O pai dele, que era pastor, tinha um plano todo traçado. O filho ia seguir a carreira religiosa. E o Euler até começou a estudar teologia, grego, hebraico, mas, no fundo, a paixão dele era outra. Ele simplesmente devorava livros de matemática sozinho, movido por uma curiosidade que não tinha fim. Ainda bem que, no meio dessa história, apareceu uma figura-chave, o famoso matemático Johann Bernoulli. Ele era amigo da família e sacou na hora o talento absurdo do garoto. Foi ele que chegou e conversou com o pai do Euler, sabe? Conseguiu convencer o velho de que o destino do filho não era no púlpito de uma igreja, mas sim entre os maiores matemáticos da história. E esse destino, então, acabou levando ele para bem longe de casa. A gente vai agora para a Rússia, porque foi lá que a carreira do Euler realmente decolou. Com apenas 20 anos, ele foi parar na recém-fundada Academia de Ciências de São Petersburgo. Imagina a cena, um ambiente super vibrante, cheio de mentes brilhantes. E lá, ele trabalhou lado a lado com gente do calibre de Daniel Bernoulli, que era filho do mentor dele. Eles, aliás, se tornaram grandes amigos. Mas a vida em São Petersburgo não era só trabalho, não. Ele se casou com uma mulher chamada Katarina Gessel e os dois tiveram, pasmem, 13 filhos. Infelizmente, isso é bem triste, só 5 deles sobreviveram à infância. É um lembrete bem duro de como a vida era difícil no século XVIII, né? Não importava se a pessoa era um gênio ou não. E isso nos dá uma imagem fantástica da vida dele. Sabe aquela ideia do acadêmico trancado numa torre de marfim, em silêncio absoluto? Esquece. O Euler era um cara de família. Dizem que algumas das maiores descobertas matemáticas dele foram feitas no meio da bagunça, com um bebê no colo e as outras crianças correndo e brincando aos seus pais. É incrível pensar nisso. Foi também em São Petersburgo que a primeira grande adversidade bateu na porta. Depois de uma febre muito, muito forte que quase o levou, ele acabou perdendo a visão do olho direito. Para muita gente, isso seria um golpe devastador, o fim da linha. Mas para o Euler, era só o começo da luta dele contra a escuridão. Aí, por conta de uma instabilidade política na Rússia, o Euler acabou aceitando um convite do rei Frederico o Grande da Prússia. Ele se mudou para a Alemanha e ali começou um período, de uma produtividade que é difícil até de acreditar. 380. Guarda esse número. Essa foi a quantidade de artigos que o Euler escreveu nos 25 anos que ele passou em Berlim. Para ter uma ideia, isso é mais do que a maioria dos cientistas consegue produzir numa vida inteira. E para ele, isso foi só uma fase da carreira. E o mais impressionante era a variedade dos assuntos. Ele não ficava só na matemática pura, não. A mente dele ia de órbitas de planetas a como construir navios melhores, de artilharia a óptica, ele se metia em tudo. E ainda por cima escreveu um livro que foi um sucesso gigantesco, explicando física e matemática de um jeito super acessível. Mas, acredite se quiser, o capítulo mais inspirador da vida dele ainda estava por vir. Depois de umas tretas com o rei Frederico, o Euler decidiu que era hora de voltar para a Rússia. Ele volta para São Petersburgo em 1766 e, pouco tempo depois, o golpe final. Uma cirurgia de catarata no olho que ainda enxergava deu errado e ele ficou quase totalmente cego.
Aos 59 anos, o maior matemático da sua época estava mergulhado numa escuridão total. E o que acontece a seguir é uma das coisas mais inacreditáveis da história da ciência. Cerca de metade de tudo que ele produziu na vida inteira foi feito depois que ele ficou cego. A produtividade dele não só continuou, ela aumentou. Mas como? Como isso é possível? Bom, a mente dele virou o laboratório. Ele tinha uma memória que era praticamente fotográfica e uma habilidade de cálculo mental que era sobre-humana. Ele conseguia visualizar demonstrações e fórmulas inteirinhas super complexas só na cabeça. E aí ele simplesmente ditava tudo para os filhos e para os assistentes dele. Era um superpoder. Então, qual é o legado do Euler? Olha, o impacto dele na ciência é tão gigante que é até difícil de medir. A gente pode dizer que ele literalmente construiu as estradas por onde a matemática e a física andam até hoje. Pensa um pouco na linguagem da matemática. Vários dos símbolos que são super comuns para a gente hoje, foi ele que introduziu ou popularizou. O f de x para a função, o e da base do logaritmo natural, o i dos números imaginários, o π, o símbolo de somatório. Basicamente, ele nos deu o alfabeto para a gente poder escrever as leis do universo. E com esse alfabeto, ele criou verdadeiras obras de arte. Essa aqui é a famosa identidade de Euler. Muita gente chama de a equação mais bela da matemática. E não é à toa. Olha que coisa elegante. Numa única fórmula, ele conecta os 5 números mais importantes da matemática: o 0, o 1, o π, o e e o i. É genial. E o ritmo dele era tão absurdo que, mesmo depois que ele morreu, em 1783, a Academia de São Petersburgo ainda tinha tanto material inédito dele guardado que eles continuaram publicando trabalhos novos do Euler por quase 50 anos. Ele deixou um verdadeiro tesouro de conhecimento para o futuro. A história dele, no fim das contas, deixa uma pergunta muito forte no ar, né? Como é que uma pessoa, enfrentando escuridão total, conseguiu iluminar tantos cantos diferentes do conhecimento humano? Como ele conseguiu não apenas continuar, mas brilhar de um jeito que pouquíssima gente na história conseguiu? Talvez a melhor resposta venha de outro gigante, o matemático Pierre-Simon Laplace. Ele costumava dizer aos seus alunos: leiam Euler, ele é o mestre de todos nós. E acho que não tem jeito melhor de encerrar um testamento final para o homem que, mesmo sem os olhos, nunca deixou de enxergar o infinito.